E tem também aqui um envelope muito interessante que nós fizemos. O CACP hoje é, acima de tudo, uma instituição missionária. Ou seja, nós estamos trabalhando na evangelização de seitas. Esse é o nosso objetivo principal, evangelizar os adeptos de seita. Há uns tempos atrás eu estava conversando com um pastor amigo meu sobre a dificuldade de ter recursos, né, pastor Natanael, para fazer a apologética. E esse amigo meu, um pastor presbiteriano, falou assim para mim: pastor João Flávio, por que você não faz um projeto? A nossa igreja ajuda 10 projetos diferentes de missões, vem lá do Nordeste, Norte, Sul, eles mandam para a igreja pelo correio, a gente lê o projeto, gosta, aprova e adota como obra missionária. Então, nós fizemos aqui um projeto de parceria entre a sua igreja e o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. E como eu imagino que a maior parte das pessoas presentes aqui ama a apologética, eu queria que você passasse lá no final e levasse esse projeto para a sua igreja. Leve para lá. Apresente para a diretoria da sua igreja, para o seu pastor. Se ele gostar e quiser nos adotar como obra missionária, nós estamos precisando. É engraçado, pastor Ezequiel Soares, que uma vez foi uma moça em nossa igreja e ela trabalhava com os ribeirinhos na Amazônia. E ela precisava de 12 mil reais para terminar uma escola lá junto aos ribeirinhos. Os ribeirinhos têm um número aproximadamente de 350 mil pessoas. E ela, em 15 minutos de apelo, conseguiu 12 mil reais para construir a escola dos ribeirinhos lá, uma parte da igreja que ia servir de escolas. Irmãos, nós temos quase 150 milhões de católicos no Brasil. Nós temos 80 milhões desses católicos praticando algum tipo de espiritismo. Nós temos quase 3 milhões de espíritas kardecistas, quase 1 milhão de testemunhas de Jeová, 1,5 milhão de adventistas, 1,5 milhão de mormons. Nós temos 12 milhões de árabes, quase 1,5 milhão de muçulmanos. O Brasil está perdendo para seitas. E nós não temos um trabalho efetivo de evangelização do mundo sectário. Poucos institutos fazem isso. Então, assim como os ribeirinhos merecem toda atenção, assim como os indígenas, que tem 860 mil indígenas no Brasil, merece toda a atenção da igreja, as seitas também merecem a nossa atenção. As seitas também merecem o nosso coração. Eu pus uma frase no Facebook que é o seguinte: com a mesma intensidade que o evangelho deve ser pregado, as heresias devem ser combatidas. É com a mesma intensidade. Porque você não tem um evangelho saudável se você não tem um evangelho que é de acordo com a palavra de Deus. E para você ter um evangelho de acordo com a palavra de Deus, você precisa fazer a defesa da fé, você precisa ensinar o que é correto. Então eu desafio os irmãos a estar nos ajudando. Amém? Então tá bom, vamos começar a nossa palestra nesse momento. Inclusive, pastor Natanael, obrigado pelo espaço que o Senhor nos dá. É singular esse espaço, esse momento onde a gente pode compartilhar a palavra de Deus. E antes de eu começar propriamente dito, eu preciso fazer mais uma coisa, pastor. A minha turma lá de Rio Preto, no seminário, fica de pé, por favor, mais uma vez, o pessoal lá de Rio Preto. Aí, pastor Natanael Rinaldi, esses aí são uns indivíduos abnegados valentes, isso, Rosângela, que estão dispostos a fazer a obra lá em Rio Preto. E são, maior parte, alunos do seminário do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Eu queria agradecer vocês por acreditarem e virem com a gente, viu? Muito obrigado. Pode se assentar. Entre eles está o pastor Márcio de Biasi, que eu tenho que citar nominalmente, meu pastor dentro da Igreja Batista, e presidente do campo regional lá da nossa AIBACEM, lá da nossa associação. Um prazer o senhor estar aqui com a gente, pastor Márcio. Bem, seitas e salvação. Um tema extremamente relevante, porque
o diabo, há algum tempo atrás, entendeu que não dava para impedir a pregação do Evangelho. Entendendo que não tinha como impedir, Satanás começa a pregar o Evangelho. Óbvio que ele não ia pregar o Evangelho de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então ele começa a pregar o Evangelho de uma maneira deturpada, esquizofrênica, problemática, dificultosa, para que as pessoas não adentrassem ao reino de Deus. E nesta tarde, vamos tentar um pouco falar sobre esta problemática, a salvação e as seitas. Palavra religião, palavra portuguesa religião, vem do latim, significa religare, que significa religar, atar. Eu às vezes escuto algumas conversas por aí. Eu não tenho religião. Eu sou apenas um cristão. Horas. Como é que você é um cristão se você não tem religião? Todo cristão é cristão por causa do religare. Por causa dessa união com Deus através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então nós temos uma religião. Ah, mas Jesus não veio fundar uma religião. Discordo. Ele disse que edificaria a sua igreja. Edificar, construir. E ele construiu uma igreja, uma religião verdadeira. E a religião verdadeira de Cristo é o cristianismo, que é a nossa religião. Que nós acreditamos ser a única religião verdadeira que pode ensinar e conduzir o caminho das pessoas até o céu. Igreja realmente não salva. Igreja realmente não salva, mas a religião verdadeira de Cristo Jesus, essa sim, nos leva para o céu. A religião verdadeira que é Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é a verdadeira religião, ele é a nossa religião, ele é a nossa vida. Salvar significa livrar do perigo da perdição. Salvação ou ato de salvar. Ou salvação é um ato de salvar. Assim diz Boyer na sua enciclopédia. E aqui faço uma ressalva. Hoje nós ouvimos muito nas igrejas, inclusive evangélicas, sobre salvação. Mas não é salvação do inferno, nem salvação dos pecados, mas sim salvação de um problema que a pessoa está vivendo. É a salvação das depressões, é a salvação da problemática financeira, é a salvação da tristeza, é a salvação de um monte de coisa. Mas na Bíblia, salvação tem a ver com não ir para o inferno e aceitar Jesus como Salvador e único e legítimo Redentor. Salvação não é de um problema da vida, porque os problemas da vida são consequência do pecado que mora no coração do homem. E a única salvação que nós precisamos está em Cristo Jesus, que nos liberta do pecado e nos transforma. Então, amados, salvação para nós é ser livre do inferno e livre do pecado. Eu estava outro dia meditando no sermão de Jonatas Edwards, que fala pecadores na mão de um Deus irado. Como essa mensagem é importantíssima, atual, eminente. Embora as testemunhas de Jeová, por exemplo, neguem, embora os adventistas de certa forma neguem, embora os espíritas neguem, existe um inferno. Um inferno tenebroso, um inferno terrível. E assim como o céu também é real e também é motivacional, porque é para lá que nós vamos, para um lugar de glória, esplendor e majestade, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá ranger de dentes. Mas o contrário também é verdadeiro. Existe um inferno. E por isso temos que pregar a palavra de Deus, a verdade de Deus, o Evangelho de Cristo. E aqui faço uma ressalva em Efésios 2, 8 a 10, que diz a palavra de Deus: pela graça sois salvos, por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos... Amém? Amém? Diga para o seu irmão do lado, é pela graça e pela fé. É sobre isso que vamos tratar nesta tarde. Essa questão da salvação pela graça. Nada pode substituir a graça de Deus na doutrina da salvação. Deus preparou todas as coisas para nós. Deus preparou tudo para nós. Deus fez com que nós tivéssemos a condição de aceitarmos o seu Filho Jesus como o único e suficiente Salvador. João 3,16 todos conhecem, porque Deus de tal... para que todo não pereça, mas isto é o cerne do Evangelho e da nossa pregação. Então essa graça de Deus veio para nos dar vida, e as seitas vão justamente causar problema neste ponto, da soteriologia ou da doutrina da salvação. Atos 4,12, vamos ler juntos? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em que nome há salvação? Em Jesus Cristo. Somente em Jesus há salvação. Por isso que eu disse, não é uma placa denominacional que salva, é apenas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais ninguém. E aqui, tirado da Bíblia apologética, quero comentar rapidamente as 3 etapas da salvação. Primeiro, a experiência pessoal, mediante a qual nós, como crentes, recebemos o perdão dos pecados. E aqui faço uma ressalva. Dentro da soteriologia, temos 2 grupos grandes no protestantismo: o calvinismo e o arminianismo. Não vamos entrar no mérito aqui, porque daria uma outra palestra de 5 horas. E quero deixar bem claro que o assunto é praticamente insolúvel, difícil. Por isso que faz 500 anos que a igreja discute e não chegaram a um acordo ainda. Mas tem um livro do Norman Geisler, da editora Vida, que eu quero recomendar para vocês. Eleitos, mas livres. Um livro que eu gostaria que tanto calvinistas quanto arminianos lessem, porque realmente vale muito a pena a leitura desse livro. Mas o fato é que a Bíblia nos ensina que a salvação, a primeira etapa dela, é uma experiência pessoal. Todos aqui, um dia, tivemos uma experiência maravilhosa com Cristo e fomos salvos pela sua graça. E aí você tem vários textos onde mostra esse envolvimento do homem com Cristo através da sua maravilhosa salvação e maravilhosa graça. A etapa presente da salvação nos livra do hábito e do domínio do pecado e nos enche do Espírito Santo. Ela abrange o privilégio de um relacionamento pessoal com Deus, com nosso Pai, com Jesus, com nosso Senhor e Salvador. Aí você tem Mateus 6, 9, João 14, do 18 ao 23 e Efésios 1, 13. Isso é o desfrute da graça agora, no tempo presente. Temos também a questão da etapa futura. E aí Romanos 13, do 11 ao 12 fala, 1 Tessalonicenses, do 5 a 8 a 9 fala, 1 Pedro 1, 5 fala.
no caso abrange o nosso livramento da ira vindoura de Deus, nossa participação na glória divina e os galardões que receberemos como vencedores fiéis, isso no céu. Então, 3 etapas da salvação: experiência pessoal, livramento do domínio do pecado e a etapa futura, que é a glorificação, que eu acredito que a cada dia que passa, todos nós aqui estamos próximos desse dia. E que bom se Jesus voltasse hoje. Seria muito bom. E aqui uma nota. Segunda Epístola de Pedro 2:1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição ou destruição. Bom, aqui fala de heresias de perdição. E é sobre este tema que vamos tratar. Por quê? Tem heresia que não é de perdição? Tem. Dr. Paulo Romero, no seu livro Evangélicos em Crise, ele vai comentar e vai dizer que várias dessas heresias que nós temos no modismos neopentecostais são heresias. Não chegam a ser de perdição, mas são heresias. Então, o Paulo Romero, no livro Evangélicos em Crise, ele faz uma distinção entre as heresias de perdição e as heresias diversas. Por exemplo, quando que é heresia de perdição? Está aqui no texto. Quando compromete a salvação do homem. A heresia de perdição sempre vai comprometer a salvação do homem. Um exemplo de uma heresia que não é de perdição, mas é heresia, maldição de nome. Quantas vezes a pessoa fica com aquilo na cabeça? Eu me chamo Diogo, meu Deus, agora eu estou perdido. Eu sou o filho do cão. E quantas pessoas ficam com aquilo na cabeça? É uma heresia? É. Por quê? Porque a doutrina de maldição de nome não dá para ser enquadrado na Bíblia. Isso não existe. Na Bíblia é sempre a pessoa que faz o nome, não o nome que faz a pessoa. Judas significa louvor, coisa linda, não é verdade? Quem é que põe o nome no filho de Judas? Meu filho vai chamar Judas, olha que coisa linda, louvor. Quem é que põe? Ninguém põe. E Judas quer dizer louvor. Então é um exemplo de heresia que não é de perdição. Apesar de, eu não posso dizer que alguns pastores que pregam essa heresia, eles não ensinam a salvação pela graça. Ensinam. Entretanto, tem lá essa heresia. Eu carinhosamente, pastor Natanael Rinaldi, apelido as heresias que não são de perdição de heresias de bobição. São heresias de bobeiras, são falta de conteúdo teológico, falta de conteúdo dogmático. Então saem essas heresias de bobição, heresias totalmente obtusas, de ignorância teológica e que acaba mais atrapalhando do que ajudando a igreja. Tá? Então nós vamos focar nesta tarde o tema perdição soterológica, ou seja, heresias de perdição. Nós vamos falar daquelas seitas que vieram para trazer uma doutrina paliativa para atrapalhar a comunhão do homem com Deus e a sua salvação. Como disse o Senhor Jesus, né? Não entram e não deixam os outros entrarem. Está na Bíblia. E é disso que vamos falar nesta tarde. As religiões animistas. É importante nós aqui explicarmos que as religiões animistas, ânima, alma, ânimo, são as religiões da terra, como os índios brasileiros, como os africanos, como os aborígenes australianos, por exemplo. São as religiões de ânima, ou animistas. É importante nós notarmos o seguinte: eles não acreditam que estão perdidos. A visão do candomblé, por exemplo, que é uma religião animista, não tem perdição. Então, para eles não há
um fogo eterno, um inferno eterno, uma perdição eterna. As religiões animistas, na sua maioria, entendem que tem que se fazer rituais aqui para melhorar no plano espiritual, mas eles não entendem que precisam de salvação, embora precisam. Tá? Isso é só uma informação que é muito importante você entender. Que para explicar para essas pessoas, por exemplo, quem trabalha com os indígenas, tem que ter bastante informação de que tribo que ele vai atuar, para poder saber como ele vai levar o evangelho para aquela tribo. Porque eles não têm essa concepção de perdição, ou de perdidos. O judaísmo, irmãos, é a religião mãe do cristianismo. Nós somos uma religião judaico-cristã, emanamos do judaísmo, e na cosmovisão judaica, a salvação está atrelada à guarda da lei e dos seus preceitos. O Velho Testamento afirma em Levítico 18:5: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, na concepção rabínica, a interpretação desse texto é que o judeu tem que viver de acordo com as normativas da lei. Essa é a visão judaica de salvação, guardar a lei. Entretanto, na visão cristã, São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, escreve: porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele ou de Deus. Então, pelas obras da lei, ninguém pode ser salvos. Tá certo? Por isso que a lei é um aio que aponta para Cristo, o nosso consumador da nossa salvação, o consumador da nossa redenção. E aqui eu quero falar de algumas seitas pseudo-cristãs, é aqui que eu quero gastar um pouco mais de tempo. O pastor Natanael disse que eu vou até às 5, né? Não, até às 2, até às 3. Quero falar um pouquinho sobre o espiritismo, adventismo, jeovismo e mormonismo. E o que essas seitas mais ou menos falam sobre a doutrina da salvação. Não vai dar para entrar no assunto, mas só para vocês entenderem como é que a coisa é deturpada. No espiritismo, diz o seguinte, o Jornal Reformador de 1951: a salvação não se obtém por graça, nem pelo sangue derramado por Jesus. Isso está no Jornal Espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, da edição de bolso, número 258, está escrito assim: fora da caridade não há salvação. O que o Espiritismo entende? O Espiritismo entende que caridade é essencial para obter a salvação. O que nós lemos lá em Efésios 2:8? Que os espíritas inverteram os valores. Por quê? A Bíblia fala, pela graça sois salvos. Aí o versículo 10 fala, porque fomos gerados para as boas obras. Então, porque eu sou salvo, então eu tenho o quê? Boas obras. Não é para ser salvo. Devido ao meu envolvimento com Deus, a minha entrega a Jesus e a minha redenção feita por Cristo Jesus, que me amou primeiro e morreu na cruz por mim, eu hoje tenho uma vida cristã. E na minha vida cristã inclui o quê? Obras. Porque tem muito crente também que não faz obras. Uma vez eu falei para o irmão, vamos levar umas cestas básicas na favela? Ele olhou para mim e falou assim, eu não sou espírita. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Crente não vai na favela distribuir alimentos? Roupas? Calçados? Nós é que devemos ir. Nós é que devemos ir. Porque nós somos salvos, somos gratos por isso. Não que vamos pagar o que Cristo fez por nós, porque é impagável. Mas, puxa vida, tão grande salvação. Vamos levar lá alimento para o pessoal na favela, junto com o alimento físico, o essencial, que é o alimento espiritual. Espiritual. Então, irmãos, olha que às vezes nós cometemos uma falha ao não entendermos corretamente isso. Vamos lá. O adventismo. E é interessante. Primeira questão sobre salvação é a igreja adventista.
Eles entendem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a portadora da salvação. Claro que o livro aqui que eu estou citando, Sonhos e Visões, é da Janine Saltron. Ele é um livro de um outro movimento, de outro ramo adventista, mas mostra muito bem o que pensam os adventistas. Olha o texto. Assim como Cristo falou, a salvação vem dos judeus, assim também podemos dizer com certeza que a salvação vem dos adventistas. Eles são humildes, não é verdade? É de uma humildade. Revista Adventista, agosto de 2004, página 9. Deus fala ao mundo por meio do seu remanescente. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como atalaias e portadores de luz. No plano redentivo divino, havia necessidade de existir um remanescente final para proclamar o Evangelho eterno. E nós, adventistas, estamos convictos de que somos o remanescente de Deus. É um poço de humildade. Então aqui está declarado que na visão adventista, primeiro, a igreja adventista é portadora da salvação. Segundo, a salvação depende da doutrina ou das revelações da senhora Ellen Goldwhite. Olha o que está escrito em Primeiros Escritos, página 258. Disse Ellen White, disse meu anjo assistente. Olha que privilégio. O Malemar tem o presbítero Paulo de assistente. A Ellen White tinha um anjo. Disse o meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. Olha só, o destino das almas dependem da maneira em que forem elas recebidas. Que humildade! É um poço de humildade. Absurdo! Como é que ela tem a coragem de chegar em público e dizer para as pessoas, olha, a salvação da igreja, a salvação dos cristãos depende do que Deus revelou para mim. É um absurdo uma coisa dessa. E o Leandro Quadros, coitado, escreveu um livro, o pastor Nathanael Rinaldi, Na Mira da Verdade, para refutar o CACP e principalmente o senhor. Um livro de 250 páginas, escreveu 20 mil exemplares. Só porque nós denunciamos esses absurdos. Por que eles não podem admitir que Ellen White escreveu coisa errada? Porque ela é inerrante como a Bíblia. Na palestra de ontem, nós observamos o teor que o pastor Nathanael Rinaldi citou, de alguns textos da Ellen White, onde ela se coloca como o espírito inerrante da igreja adventista. Isso é fato. Terceiro, a salvação depende da guarda sabática. Então, depende da igreja, depende dos ensinos da Ellen Goldwhite e depende o quê? Da guarda sabática. Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, edição agora de 2012, que nós compramos um. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Primeiros Escritos, prefácio histórico 22, diz assim, o pastor Bates, o apóstolo da verdade sobre o sábado, tomou a liderança em advogar a obrigatoriedade da guarda desse dia. Primeiros Escritos, página 37. Foi-me mostrada então uma multidão que ululava. É sofrer essa palavra, viu? Gemer. Em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Perguntei, Ellen White fala, ao anjo, quem era aquela multidão que ululava? O anjo disse, estes são os que já guardavam o sábado e o abandonaram. Vi que eles haviam enlameado o resto com os pés, pisado o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em faltas. O engraçado é que os adventistas não creem em inferno. Eu não sei aonde que esses não guardadores do sábado vão ulular. Porque se não tem inferno. Eu não guardo o sábado, eu não estou ululando. Então, quer dizer, mas olha que absurdo, amados. Ela chega ao ponto de falar que essas pessoas vão sofrer, vão gemer de dor, porque outrora guardava o sábado e não guarda mais.
mais uma vez, nós estamos mostrando para vocês que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e estamos citando os Adventistas do Sétimo Dia, porque entre todas as seitas, a que mais se parece com uma igreja evangélica é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E muitos de vocês assistem os programas da Rádio Novo Tempo. E eles tocam os hinos, e o locutor adventista fala assim: vai lá o próximo hino da Aline Barros, para nossa irmã da Assembleia de Deus, a irmã Maria da Silva. Então lá vai. A irmã Maria da Silva está lá, né? Ouvindo a Aline Barros na igreja, no site ou na rádio da Igreja Adventista. Aí no final da música da Aline Barros vem aquela mensagem bonita, suave. Você que gostaria de receber um curso bíblico gratuito, escreva para a Rádio Novo Tempo, Caixa Postal 666. Isso é uma invenção minha, é claro. Mas é desse jeito. É desse jeito. Eu só errei o número da caixa postal, né? Não, porque se eu der o número da caixa postal, é capaz de algum irmão querer escrever. Aí, quando o pastor abre os olhos, o irmão não está comendo carne de porco, está guardando o sábado, e quando o pastor percebe, já não é mais membro da igreja. Por quê? Porque estava ouvindo uma rádio e nunca na igreja alertou sobre o perigo e sobre o ensino soterológico dos adventistas. Cuidado, irmãos. A igreja adventista não ensina a salvação pela graça. Para ser salvo no adventismo, você tem que aceitar a igreja, você tem que aceitar a Ellen White. Está lá no site do CACP, nos vídeos, a oração para aceitar a Ellen White. Sabia, pastor Ezequias? Tem que fazer uma oração para aceitar o espírito de profecia da igreja adventista. Onde já se viu uma coisa dessa? Aceitar Ellen White. O batismo também, colocamos lá, pastor Natanael, a ficha de batismo. Quantos livros leu do espírito de profecia? Senão você não pode ser batizado. Quer dizer, a igreja adventista, ela é egocêntrica, ela é whiteana-cêntrica, ou whiteana-cêntrica, mas só não é cristocêntrica. Só não é cristocêntrica. Ellen White está no centro, a própria igreja está no centro, as suas heresias, mas Cristo não. Prosseguindo. E aqui é para terminar, para acabar, né? Satanás como coautor da salvação do adventismo. Diz Ellen White: Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer. Grande Conflito, página 489. E aqui, irmãos, presta atenção que acabou o adventismo. Olha o absurdo. Eles entendem que está acontecendo um juízo investigativo lá no céu. Então Jesus está lá fazendo esse juízo investigativo. No final das contas, ele vai pegar o pecado da humanidade que está lá no céu. Eu não sei como é que o pecado da humanidade foi parar no céu, mas está lá. E ele vai trazer esses pecados para cá, para a terra, e vai chamar o diabo e vai pôr sobre o diabo os nossos pecados. E por fim, quem vai carregar os nossos pecados por toda a eternidade é Satanás. Pois é, mas vai ter nossos pecados nas costas. Imagine, pastor Natanael, Satanás levando os nossos pecados, ainda que ele seja aniquilado, ele vai receber por um momento todos os nossos pecados. Irmãos, Isaías 53 é muito claro. Tanto Jesus levou os nossos pecados, quanto Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós não vamos de forma nenhuma aceitar uma doutrina em que o nosso pecado que foi posto sobre Cristo, o nosso Redentor, que comprou-nos no mercado do escravo, que nos pôs em liberdade, aceitar a mentira de que o nosso pecado vai ficar sobre Satanás. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Os nossos pecados são redimidos em Cristo Jesus. Não tem Satanás na nossa salvação. Então, igreja adventista, salvação pela igreja, salvação pelos escritos da senhora White, salvação pela guarda sabática e salvação através do corredentor Satanás. Absurdo. Absurdo. É para rir, né, irmão? Mas é triste isso, dá até para chorar, viu? É triste, mas dá até rir e chorar, né?
porque é absurdo. Testemunhas de Jeová, e aqui vou ser sucinto porque o pastor Ezequias Soares está presente. Olha o que eles dizem em Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, na página 69. Todavia, nossa salvação não é a justificativa principal para a vida e morte de Jesus na terra. Irmãos, olha o absurdo disso. A nossa salvação não é o motivo principal pela vida de Jesus na terra. Mas sim, né, pastor Ezequias? Vindimar, ou vamos dizer assim, glorificar o nome de Jeová. Vindicar o nome de Jeová. Irmãos, uma outra coisa que você já deve ter observado, quando você observa as testemunhas de Jeová na rua, você já viu alguma testemunha de Jeová andar com pressa? Eles sempre andam devagar e arrastando as pernas, já perceberam? Sabe por que eles fazem isso? Porque tem um relatório para ser preenchido, e tem um tanto de horas, é 10 horas por semana, pastor Ezequias? Depende da função dele, se ele é de campo ou não. Mas vejam, irmãos, ele tem que ficar um tempo, todos eles, desde o mais simples até o obreiro ministerial, um tanto de horas na rua, porque ele é obrigado, não é espontâneo. Se nós convidarmos aqui a igreja para evangelizar amanhã à tarde, é espontâneo. O pastor Natanael Rinaldi Filho não diz assim: olha, amanhã nós vamos evangelizar, e quem não vier no evangelismo, vai para o inferno. O senhor não fala isso, né, pastor? De jeito nenhum. Nós evangelizamos, nós servimos a Deus por livre, espontânea vontade. Nem por força, mas pelo meu Espírito. Então nós fazemos de livre agrado. Agora as testemunhas de Jeová não, são obrigadas. E é uma seita, irmãos, que segrega pessoas. 144 mil vai para o céu, e a outra multidão vai ficar aqui na terra. Está na tradução do Novo Mundo, página 1652. Onde já se viu, segrega as pessoas, deixa as pessoas divididas. Eu creio, irmãos, que nós precisamos muito pregar o amor de Deus para essas seitas, como as testemunhas de Jeová, que são pessoas que estão servindo a uma religião que não dá um pingo de esperança. Um pingo de esperança. Uma esperança de viver na terra. Uma religião que diz que tem prazer em ir para o inferno, porque o inferno é um lugar de descanso. Como diz o pastor Natanael Rinaldi nesse DVD, inferno, lugar de descanso e esperança. É o que eles acreditam. E nós que cremos na verdade, muitas vezes a testemunha de Jeová bate na porta da nossa casa, e o que a gente faz? Duas coisas horrorosas a gente faz. A primeira é, prega para a vizinha aqui do lado que é católica, eu sou evangélica. Meu Deus! Ou senão a segunda coisa horrorosa, pega Rex, pega, solta o cachorro. Tem irmãos que me contam o testemunho, o pastor João Flávio na minha casa, testemunho de Jeová não vai. Aí eu falo, ô irmão, você já deu uma lição bíblica para ela? Não, meu cachorro é bonito, forte, sacudido. Bonito que você está fazendo. Como disse o pastor Ignaldo Hélio, há 3 seminários atrás, as testemunhas de Jeová é o único pecador que vem atrás do crente. Olha que coisa! É o único pecador que vem atrás de nós. Quem aqui já foi visitado por uma testemunha de Jeová? Levanta a mão. Olha lá, pastor Ezequias, todo mundo. Olha que oportunidade que Deus está dando para você. E você solta o cachorro. E você não sabe o que falar para ela. Pior, não sabe o que argumentar. Porque se for conversar com a testemunha de Jeová, ela te dá um chocolate de Bíblia. Irmãos, olhem para mim aqui. Eu disse uma vez para a igreja, lá em Rio Preto, que é impossível nós decorarmos as 10 mil seitas que existem no mundo. Mas eu posso conhecer as religiões que estão ao meu redor. Eu posso conhecer
aquilo que afeta a minha sociedade. E eu posso estudar e me preparar. Estou terminando, nem sei quantos minutos faltam. Mormonismo. A igreja mormon ensina que todo homem receberá salvação, referindo-se a ela como sendo nada mais que uma conexão inseparável do corpo e do espírito, propiciada pela expiação e ressurreição do Salvador. Princípios do Evangelho, página 380 e página 292. Mas para obter a salvação máxima, que eles chamam de exaltação, e que significa morar na presença de Deus, a única possibilidade é se a pessoa preservar em fidelidade e guardar todos os mandamentos do Senhor até o fim da sua vida terrena. As obras seriam requisitos para se poder morar na presença de Deus. Terceira regra de fé, princípios do Evangelho, página 306. O que os mormons ensinam? Que há 3 níveis, o celeste, o terrestre e o teleste. Então, todo mundo vai morar num desses níveis. Entretanto, para morar na presença de Deus, só quem guardar a doutrina mormon. Não vou nem falar da Doutrinas e Convênios 132, pastor Natanael, que aquilo lá dá outra palestra, né? Está entre a doutrina mormon. Está entre a doutrina mormon. Nessa nem todo mundo obedece, mas alguns gostariam de obedecê-la. O que eu quero dizer para os irmãos é que, para o mormonismo, Joseph Smith, presta atenção nisso que eu vou falar agora, é como se fosse o São Pedro para os católicos. O São Pedro não tem a chave do céu? Não é o primeiro Papa? Então ele deu autoridade para a Igreja Católica. No mormonismo, o Joseph Smith é como se ele tivesse trazido novamente a chave do sacerdócio. E hoje, para você entrar no céu, somente através da chave que ele trouxe, ou seja, da doutrina, do livro de Mórmon e dos equívocos teológicos que ele cometeu. Então, no mormonismo, a salvação vem através das suas doutrinas e das revelações que Joseph Smith teve. Agora, preste atenção numa coisa. Entre os absurdos que eles pregam que Deus tem um corpo de carne e osso. E teve relações sexuais com Maria para nascer Jesus. Agora, escutem o que eu vou dizer para vocês, porque agora é para a gente corar de vergonha. Apesar de eles serem pregadores de fábulas, quando uma irmã do mormonismo lá, uma crente ao mormonismo, fica grávida, o marido abre uma poupança, para que quando a criança tiver 18 anos, ela vá fazer missão no campo missionário. Os mormons hoje têm 65 mil missionários no mundo pregando as suas heresias. Imagine vocês se os crentes fizessem isso. Se quando uma crente ficasse grávida, o marido abrisse uma poupança, não para que quando a criança tivesse 18 anos fosse para a faculdade, mas que quando tivesse 18 anos ela fosse para o campo missionário. A grande pergunta, irmãos, é se nós estamos dispostos a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Pregam uma mentira deslavada, descarada, absurda, obscena. Pregam a salvação pelas obras. Pregam a incerteza da salvação. Olha para mim aqui. Adventista não tem certeza da salvação. Espírita não tem certeza da salvação. Católico não tem certeza da salvação. Eu até deixei o catolicismo aqui de fora. Mormon e testemunha de Jeová não tem certeza da salvação. E nós, irmãos, que cremos na palavra de Deus, que entendemos que quem crê no Filho tem a vida eterna. Como disse Jesus em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Eu desafio vocês a estarem pregando a verdade de Deus, a salvação de Deus. O que eu quero que vocês observem nessa simples mensagem, nessa simples palestra, é que
todas as seitas vão comprometer a doutrina da salvação. É o jeito que o diabo encontrou, achou, de atrapalhar o nosso trabalho, de pregar a doutrina e a heresia dele. Então que nós possamos, com intrepidez, com ousadia, nos preparar. E eu sei que vocês que estão aqui não precisavam ouvir isso, porque vocês que vieram aqui neste seminário, eu tenho certeza de uma coisa: todos vocês são pessoas que amam os perdidos no mundo sectário. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui nesta tarde, estão aqui com muita canseira, muitos de vocês, com muitas dificuldades. Hoje é um feriado, você podia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui porque você ama as pessoas que estão perdidas na mentira da seita. Então, meu irmão, não desista de amar os perdidos no mundo sectário. Não desista de dar a sua vida por essas pessoas, porque Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Quem tem algum parente aqui envolvido nas seitas, levanta a mão. Algum parente? Amém. Eu quero que nessa oração você se lembre desse parente, dessa pessoa que está envolvida nas seitas. O meu professor de teologia falava assim para mim: antes de você falar de Jesus para alguém, fale desse alguém para Jesus. Apresente essa pessoa a Cristo. E depois prega o evangelho para ela. Não desista de orar. Ah, pastor, mas meu parente é um arrogante testemunha de Jeová, é um arrogante adventista, é um arrogante espírita. Não deixe que nada atrapalhe você de pregar o evangelho para essas pessoas. Não deixe seu coração se fechar. Ah, não tem jeito. Como não tem jeito? Todos têm jeito. Até você teve jeito. Então é possível, irmãos. Deus pode salvar essas pessoas. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos te agradecer pela tua palavra. A tua palavra nos ensina, ó Deus, que a tua salvação é pela graça. E isso não vem de nós, é dom do Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que muitas seitas, muitas instituições religiosas estão ensinando a salvação pelas obras, ó Deus. Mas pelas obras ninguém pode ser salvo. Então, Senhor amado, nós queremos te apresentar estas pessoas envolvidas com a mentira do diabo, com a mentira sectária, com a mentira heresiológica. Ó Deus, e queremos te pedir a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, e que teu amor possa libertá-las, possam resgatá-las, que o teu amor possa quebrar os grilhões, e que essas pessoas, ó Deus, possam te encontrar como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Pai, nós apresentamos essas vidas, nós apresentamos essas pessoas, e pedimos a tua bênção, e pedimos a tua graça, e pedimos a tua misericórdia, em nome de Jesus, para o teu louvor. Amém. Se assente, por favor. Irmãos, eu estou encerrando aqui minha palestra. Pode vir, irmão. Quem que puder adquirir um pacote de revista, repito a promoção que eu fiz. Quem comprar 50 revistas, eu vou ceder para você uma semestralidade do conteúdo do site. Quem comprar um pacote de 100 revistas, eu vou dar o curso de apologética online do CACP. Tá? Então vá lá comigo, lá, pega um pacote de revista, leve para a sua igreja, e tem também um projeto. Adote o CACP como instituição missionária da sua igreja. Viu, pastor Natanael Rinaldi? Eu deixei um para o pastor Natanael Rinaldi Filho, viu? De presente. Então adote, pede para a sua igreja adotar a gente. A gente faz um trabalho com muita luta, com muita dificuldade. E se você puder nos ajudar, nós agradecemos, viu? Deus abençoe e fique com Deus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui.
A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições.